Naquela cozinha onde o vapor sempre dançava, um toque acidental reacendeu um desejo que havia se apagado em mim há 55 anos. Casada por 28 anos, meu marido era o ar que eu não respirava. Minha vida se resumia a preparar caldos, lavar louça e enfrentar a exaustão sozinha nas noites. Até que um dia, aquele jovem robusto entrou na minha lanchonete e no meu coração seco. Eu pensei que era apenas um desvio impróprio. Mas ele guardava um segredo que nem ele mesmo conseguia controlar. E esse segredo não só mudaria completamente a minha vida, mas também desvendará uma tempestade de traição e salvação. Naquele dia, na cozinha apertada da lanchonete, meu corpo parou. O novo ajudante, um rapaz jovem, estava me ajudando a pegar pratos de uma prateleira alta. Quando ele passou por trás de mim, senti um toque quente e firme que me paralisou instantaneamente. No início, pensei que fosse alguma ferramenta, mas no segundo seguinte, percebi o que era. Uma onda de calor subiu imediatamente para as minhas bochechas. Foi uma sensação estranha que nunca tive em meus 55 anos de vida. Nunca pensei que eu, casada há 28 anos, sentiria algo assim por um jovem de 30. A partir desse dia, minha vida mudou completamente. É um segredo escondido por 30 anos e como ele me trouxe uma transformação inesperada. Agora, deixe-me contar a história. Antes de começar, por favor, assine o canal do Meu Desejo Imortal e curta para nos apoiar a continuar criando. É tudo gratuito. Meu nome é Ana Lúcia. Tenho 55 anos e sou dona de uma lanchonete chamada Cantinho da Lúcia, aqui no centro do Rio, perto da Lapa. Já se passaram 10 anos. Meu marido, o João, tem 57 anos. Estamos casados há 28 anos. Ele trabalhava com entregas, mas depois que o negócio dele faliu há alguns anos, ele ficou em casa, dizendo que estava descansando, mas na verdade não fazia nada. Abrir a lanchonete é um dia a dia de muito trabalho. Eu acordo às 5 da manhã para ir ao mercado, às 6 começo a fazer o caldo e às 10 em ponto abro a loja. Na hora do almoço, sempre tem uma fila enorme na porta. Nesta economia apertada, isso é algo para se agradecer. Mas o problema é que eu faço tudo sozinha. Atender pedidos, servir, cobrar, lavar louça, limpar as mesas. Eu fico girando o dia todo. Sinto que minhas costas vão quebrar. Volto para casa às 11 da noite, depois de fechar a loja. Meu marido está sempre jogado no sofá, assistindo televisão. Eu digo, cheguei, e ele nem vira a cabeça. Quando termino de lavar a pilha de louças na pia, já passou da meia-noite. Depois de tomar banho e deitar na cama, ele já está de costas para mim, roncando pesadamente. Não sei desde quando, mas não há mais nenhuma intimidade entre nós. Sinto como se fôssemos estranhos morando debaixo do mesmo teto. Naquela época, eu sempre pensava, quando foi a última vez que me senti uma mulher? Nos últimos meses, eu estava realmente exausta. Os clientes estavam aumentando e eu não conseguia dar conta sozinha. Então, decidi contratar um ajudante. Como havia muito trabalho pesado e as horas eram longas, queria um homem. Coloquei um anúncio na porta da loja, dizendo: procura-se ajudante masculino, das 10 horas às 22 horas, salário de R$ 250 por dia. Alguns dias depois, recebi um telefonema. A voz do outro lado era muito clara. Olá, vi o anúncio e gostaria de me candidatar. Posso fazer uma entrevista? No dia da entrevista, quando o homem abriu a porta e entrou, levei um susto. Ele tinha cerca de 1,80 de altura, era bonito e tinha um corpo muito bem definido. Os músculos dos braços eram bem definidos sob a camiseta de manga curta, e seus ombros eram largos. Dava para ver que ele malhava há muito tempo, mas sua expressão era muito gentil. Olá, meu nome é Pedro Henrique, tenho 30 anos. Peguei o currículo dele. Nele estava escrito que ele havia trabalhado em gerenciamento de produção em uma empresa de componentes eletrônicos. Perguntei por que ele havia saído. Ele respondeu: fui demitido porque a empresa estava com problemas financeiros. Desde então, não consegui encontrar um emprego adequado. Para viver, quero encontrar um trabalho de meio período primeiro. Você já trabalhou em restaurante? Não, é a primeira vez, mas tenho certeza de que posso aprender rapidamente.
Ele falava com um olhar muito sincero, e isso me agradou. O trabalho aqui é muito duro e teremos que lidar com todos os tipos de clientes. Tem certeza de que não há problema? Não há problema. Vou me esforçar ao máximo. Naquele momento, decidi imediatamente contratá-lo e pedi para ele começar no dia seguinte. Naquela época, eu apenas pensei que tinha encontrado uma ajuda, mas nunca imaginei que minha vida mudaria completamente por causa disso. Pedro Henrique mostrou uma capacidade de trabalho excepcional desde o primeiro dia. Muitas coisas que eu explicava uma ou duas vezes, ele já pegava o jeito. Desde a ordem dos pedidos e entregas até a organização das mesas e a linha de lavagem de louça, ele lidava com tudo de forma organizada. Mesmo durante a correria do almoço, ele não se atrapalhava. Dona Lúcia, um macarrão na chapa para a mesa 7. Sua voz era alta e clara, e eu, ocupada na cozinha, ouvia perfeitamente. Os clientes também tinham uma boa impressão dele. Uma cliente assídua me disse: Dona Lúcia, esse rapaz novo é muito bom, parece ser muito honesto. De fato, Pedro Henrique sempre tratava os clientes com um sorriso no rosto. Um sorriso que vinha do coração. Quando um cliente mais velho pedia um prato extra, ele dizia gentilmente: Claro, já trago para o senhor. Aos poucos, nossas conversas foram aumentando. Depois da correria do almoço, por volta das 2 da tarde, a lanchonete ficava mais tranquila. Nessas horas, comíamos e conversávamos. Uma vez, eu disse: Pedro Henrique, você está com um corpo muito bem definido, malha, não é? Ele riu e disse: Sim, vou à academia há uns 10 anos. No começo era pela saúde, depois virou um hábito. Para ser sincera, foi a partir daquele momento que comecei a vê-lo como um homem. Enquanto ele trabalhava suado, as veias salientes nos braços, a forma como ele carregava sacos pesados de arroz sem esforço e os músculos das costas se movendo quando ele limpava as mesas. Meu olhar sempre era atraído por ele, sem querer. Essa era uma sensação que eu nunca tive com meu marido em 28 anos. Ao voltar para casa, meu marido continuava indiferente, apenas assistindo televisão. Ele nunca me perguntava se o negócio tinha ido bem naquele dia. Uma noite, eu comecei a conversar. Amor, contratei um ajudante recentemente. Ele é muito dedicado. Finalmente consigo respirar um pouco. Ele disse, sem virar a cabeça. Ah, que bom. A propósito, pode pagar a fatura do cartão deste mês para mim? É uns R$ 1.000. Nossa conversa terminou assim. Naquela noite, deitada na cama, pensei: é isso que é um casamento? Eu sou apenas uma ferramenta para ganhar dinheiro? As lágrimas escorreram, sem que eu percebesse, e meu marido ao lado ainda dormia profundamente. No dia seguinte, na lanchonete, assim que Pedro Henrique me viu, perguntou preocupado: Dona Lúcia, a senhora não parece bem hoje. Está tudo bem? Eu disse que estava bem, mas meu coração se aqueceu. Um ajudante se preocupava com a minha expressão, mas o homem com quem eu dormia há 28 anos nunca se importava com as minhas alegrias e tristezas. Mais alguns dias se passaram. Uma noite, eu queria pegar um prato grande na prateleira alta, mas não conseguia alcançá-lo. Então chamei Pedro Henrique. Pedro Henrique, pode me ajudar a pegar aquele prato? Ele entrou na cozinha e o espaço, já apertado, ficou ainda mais congestionado com nós dois. Pedro Henrique se encostou atrás de mim e esticou o braço para pegar o prato. Naquele instante, senti claramente um objeto enorme me tocar. Minha respiração quase parou. Pensei: o que é isso? Ele tem alguma ferramenta no bolso? Mas logo percebi o que era. Era uma parte do corpo dele. O tamanho era algo que eu nunca havia sentido antes, além da minha imaginação. Uma corrente elétrica percorreu meu corpo. Meu coração batia descontroladamente. Minhas bochechas ficaram instantaneamente quentes, meus dedos tremiam levemente e minhas pernas quase não aguentavam ficar em pé. Desculpe, Dona Lúcia, aqui é muito estreito. Pedro Henrique recuou apressadamente. O rosto dele também estava vermelho. Claramente ele também estava em pânico. Não tem problema, eu disse com a voz trêmula. Ao pegar o prato, minha mão tremeu tanto que quase o deixei cair. Pedro Henrique voltou rapidamente para o salão, deixando-me sozinha na cozinha. Tentei respirar fundo para me acalmar,
mas meu peito ainda batia como um tambor. Uma sensação estranha se espalhava pelo meu corpo de 55 anos. Talvez fosse paixão, talvez fosse desejo. De qualquer forma, senti que algo feminino em mim havia sido despertado. Naquela noite, ao voltar para casa, estava completamente perturbada. Enquanto tomava banho, a imagem daquele tamanho e toque incríveis não parava de vir à minha mente. Eu me repreendia. O que você está pensando? Não pode ser assim. Mas essa excitação era incontrolável. Deitada na cama, não conseguia dormir. Olhei para o meu marido ao lado que não tinha nenhum interesse em mim e pensei: eu também sou mulher. Também tenho o direito de sentir. Isso é errado? A tristeza e o ressentimento se misturavam e as lágrimas escorreram novamente. Na manhã seguinte, ao ver Pedro Henrique novamente, o clima estava um pouco estranho. Nós dois evitávamos o olhar um do outro. Para não atrapalhar o trabalho, decidi quebrar o silêncio. Não sei de onde tirei coragem na hora, mas fiz uma pergunta que sempre tive curiosidade. Pedro Henrique, você tem namorada? Ele balançou a cabeça e disse que não. Como assim? Você é tão bonito, tem um corpo legal e uma personalidade boa. Minha voz foi diminuindo. Pedro Henrique hesitou um pouco e disse com um sorriso amargo: acho que o destino ainda não chegou. Sua expressão parecia um pouco triste. Senti que ele guardava algo no coração, mas não insisti e comecei a falar sobre mim. Sou casada há 28 anos, mas meu marido e eu somos como estranhos. Não há comunicação, não há carinho. Apenas moramos na mesma casa. Pedro Henrique ouvia atentamente. A senhora deve sofrer muito, não é? Sim, muito. Sinto que minha vida já acabou. Ao dizer isso, quase chorei, mas me segurei. Neste momento, Pedro Henrique me olhou e disse seriamente: Dona Lúcia, a senhora ainda é muito jovem, e a senhora é realmente muito atraente. Levantei a cabeça surpresa e o olhei. Em seus olhos não havia pena, apenas sinceridade pura. A partir desse dia, a atmosfera entre nós mudou um pouco. No trabalho, nossos olhares se cruzavam com frequência, e ao falar, havia uma tensão sutil. Comecei a me preocupar. Será que, se continuar assim, não vai dar problema? Mais uma semana se passou. Era uma sexta-feira à noite, com muitos clientes. Perto da hora de fechar, eu estava arrumando as últimas mesas, quando, de repente, 2 homens bêbados entraram. Ei, dona bonita, mais 2 tigelas de macarrão. Eu disse educadamente. Desculpem, estamos prestes a fechar. Não importa, faça logo para a gente comer. Eles eram completamente irracionais. Pedro Henrique, ao ver isso, imediatamente se adiantou para intervir. Senhores, já fechamos por hoje. Por favor, voltem amanhã, ok? Seu tom era firme, mas sua atitude ainda era educada. Quem você pensa que é? Você é o dono? Senhor, por favor, não cause problemas aqui, senão teremos que chamar a polícia. A tensão aumentava. Um dos homens estendeu a mão para agarrar o colarinho de Pedro Henrique. Naquele momento, Pedro Henrique afastou a mão dele com um movimento rápido. O clima estava tenso. Quer brigar, é? Quer que eu chame a polícia agora? A estatura alta e a presença imponente de Pedro Henrique fizeram com que os 2 homens recuassem imediatamente. Mãe, que azar. Vamos embora. Depois que eles saíram, batendo a porta e resmungando, eu finalmente respirei aliviada. Dona Lúcia, a senhora está bem? Pedro Henrique segurou minha mão. A palma da mão dele era quente. Obrigada, Pedro Henrique. Se não fosse por você, eu não sei o que faria. Não tem problema. É o meu dever. Seguramos as mãos, nos olhando em silêncio por um longo tempo. Naquele momento, o tempo parecia ter parado. Eu disse: Pedro Henrique, não tínhamos falado em sair para jantar? Que tal hoje? Agora? Sim. Depois que fecharmos, nós 2 tomamos uma. Pedro Henrique hesitou um pouco. Depois acenou com a cabeça. Certo. Peguei 2 garrafas de cerveja na geladeira. Fechei a porta da loja, deixando apenas uma pequena luz acesa. Sentamos um de frente para o outro, em uma mesa. Hoje, muito obrigada mesmo. Venha, um brinde. Dona Lúcia, a senhora também trabalhou muito.
A cerveja gelada desceu e as palavras também começaram a fluir. Depois de algumas cervejas, perguntei a Pedro Henrique: como foi seu passado? Bem normal. Depois da faculdade, entrei numa empresa, trabalhava duro todos os dias. Depois, a empresa teve problemas e fui demitido. E continuo assim até hoje. Você se sente sozinho? Sim, muito sozinho. Sua voz estava um pouco baixa. Meus amigos se casaram e tiveram filhos, só sobrou eu. Toda vez que volto para casa no ano novo, meus parentes não param de perguntar: quando você vai se casar? Você é tão bom. Por que não se casa? Minha mãe. Talvez seja porque eu sou bom demais. O que isso significa? Pedro Henrique esvaziou mais uma cerveja e ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar lentamente. Dona Lúcia, o que vou dizer a seguir pode ser um pouco vergonhoso. Não tem problema, pode falar. Só estamos nós dois aqui. Eu. Eu cheguei a essa idade e ainda não tenho experiência em relacionamentos amorosos. Pedro Henrique baixou a cabeça. Eu o olhei, surpresa. 30 anos. E nenhuma vez? Como é possível? O rosto dele ficou vermelho e ele disse baixinho: é que meu corpo é um pouco especial. Especial? É realmente difícil falar sobre isso. Ele respirou fundo e disse: é que uma parte do meu corpo é grande demais. Eu não reagi imediatamente, mas logo entendi. Ah, você quer dizer. Meu rosto também ficou quente. Lembrei-me daquele toque incrível na cozinha naquele dia. Perguntei com cautela: mas para um homem, isso não é bom? Isso seria um problema? Se fosse só um pouco maior, talvez estivesse tudo bem, mas no meu caso é demais. Então, toda vez que o relacionamento chegava ao último passo, a outra pessoa se assustava e me deixava. Assustada? Sim, algumas choraram, outras até me chamaram de monstro. Depois de algumas vezes, eu desisti completamente. Achei que ficaria assim para sempre. Pelo tom da voz dele, pude sentir a dor profunda em seu coração. Eu senti muito por ele. Então você nunca. É vergonhoso, não é? 30 anos e ainda virgem. Nunca contei isso nem para o meu melhor amigo. Vendo seu sofrimento, segurei a mão dele. Pedro Henrique, isso não é culpa sua, nem é algo vergonhoso. Você nasceu assim, não é algo que você quis. Mas por causa disso, nenhuma mulher quer me aceitar. Acho que estou destinado a ficar sozinho nesta vida. Um homem tão bom, tendo que suportar essa dor sozinho por esse motivo. Olhando para seus olhos tristes, meu coração se partiu. Pedro Henrique, você é uma pessoa muito boa. Você é dedicado, gentil e responsável. Com certeza haverá alguém que saberá apreciá-lo. Dona Lúcia. Os olhos dele ficaram marejados. Olhando para os olhos dele, eu sabia que ele estava realmente sofrendo. Naquele momento, senti que algo que estava preso dentro de mim há muito tempo se desfez. Em 28 anos, os papéis de esposa e dona de lanchonete e a idade de 55 anos, todas essas amarras desapareceram. Restou apenas uma mulher simples, uma mulher que ansiava ser amada e que desejava amar. Pedro Henrique. Minha voz tremeu. Na verdade, eu também me sinto muito sozinha. Embora esteja sempre ocupada, ainda quero viver como uma mulher. A distância entre nós diminuía. A mão de Pedro Henrique gentilmente envolveu meu ombro. Recostei-me em seu peito largo, sentindo uma segurança que nunca havia experimentado antes. Era um calor que eu nunca havia sentido com aquele marido indiferente a mim. Dona Lúcia, não podemos fazer isso. A voz de Pedro Henrique também tremia. Não tem problema, contanto que você também não se arrependa. Então, nossos lábios se tocaram suavemente. Do cuidado inicial à paixão ardente, Pedro Henrique me pegou no colo e me levou para a cozinha. Na escuridão, com as luzes apagadas, nosso relacionamento finalmente cruzou a linha. Como posso descrever a sensação daquela noite? Foi uma experiência profunda como nenhuma outra. Senti que não era mais apenas uma dona de lanchonete, uma esposa, mas uma mulher que havia sido realmente despertada novamente. Com ele, entendi pela primeira vez o que significava ser amada. Depois, ficamos deitados em silêncio no chão da cozinha, nossa respiração ainda um pouco ofegante. Pedro Henrique apertou minha mão e disse: Dona Lúcia, me desculpe, eu fui muito impulsivo.
Eu balancei a cabeça e disse: Não, Pedro Henrique. Eu é que tenho que te agradecer. Agradecer a mim? Obrigada por me fazer sentir viva novamente. Pedro Henrique me abraçou gentilmente. Eu também quero te agradecer, Dona Lúcia. Obrigada por me aceitar, mesmo imperfeito. Naquela noite, quando cheguei em casa, já era tarde. Meu marido, como esperado, estava novamente desmaiado no sofá. Enquanto tomava banho, olhei para mim mesma no espelho e percebi que algo havia mudado. Meus olhos e minha expressão tinham um brilho a mais. Deitada na cama, pensei: isso não é traição. É apenas uma medida de emergência para salvar minha própria vida. Eu também tenho o direito de sentir felicidade. Embora me convencesse disso, ainda havia um leve sentimento de inquietação em meu coração. A partir daquele dia, tudo mudou. Todas as manhãs, ao acordar, meu coração se enchia de expectativa, porque eu sabia que iria ver Pedro Henrique na loja. Comecei a me arrumar, passar uma maquiagem leve, escolher as roupas que gostava de usar. Quando chegava na loja, Pedro Henrique já estava me esperando. Dona Lúcia, bom dia. Embora fosse a mesma saudação de sempre, seus olhos estavam cheios de ternura. Meu rosto corou sem que eu percebesse. No trabalho, nossos olhares se cruzavam sem querer. Eu estava cozinhando caldo na cozinha, observando-o lavar a louça do lado de fora. As linhas musculares de seus braços e as gotas de suor em sua testa, eu estava tão absorta que quase deixei o caldo queimar. Depois do almoço, comíamos juntos. Debaixo da mesa, o pé de Pedro Henrique tocava suavemente meu joelho. Eu sabia que era de propósito, não pude evitar rir. Pedro Henrique, tem clientes olhando. Ninguém está vendo, Dona Lúcia. O tom dele tinha um toque de malícia. Todos os dias, depois de fechar a loja, era o nosso tempo secreto. Trancávamos a porta, apagávamos as luzes, e naquele espaço só para nós dois, nossos sentimentos se aprofundavam ainda mais. Pedro Henrique era sempre tão gentil, perguntando constantemente se eu estava bem. Ele me deu uma satisfação que eu nunca tive em 28 anos de casamento. Um dia, Pedro Henrique me disse: Dona Lúcia, posso te chamar pelo seu nome de agora em diante? Claro que sim. Pode me chamar de Ana Lúcia. Certo, Ana Lúcia. Quando ele me chamou pelo meu nome, meu coração pulou uma batida. No caminho para o trabalho, recebi uma mensagem dele. Ana Lúcia, o tempo está lindo hoje. Desejo a você um dia maravilhoso. Eu sorri e respondi: para você também. Cuidado na estrada. Essas pequenas coisas, aparentemente insignificantes, me faziam sentir imensamente feliz. Íamos juntos até mesmo ao mercado para comprar mercadorias. Ana Lúcia, hoje vamos ao mercado, certo? Eu te acompanho. Ah, sim. Obrigada. Escolhíamos os ingredientes juntos, ele me ajudava a carregar as coisas pesadas. Aos olhos dos outros, parecíamos um casal. A senhora da feira até perguntou: Dona Lúcia, esse é seu marido? Que fofo! Embora eu tenha corado e negado, meu coração estava doce. Depois de voltar para a casa do trabalho, eu ligava para Pedro Henrique secretamente, quando meu marido não estava prestando atenção. Pedro Henrique, obrigada por hoje. De nada, Ana Lúcia. Até amanhã. Até amanhã. Ao desligar o telefone, meu coração sempre ficava quentinho. A pessoa no espelho estava visivelmente diferente. Minha expressão estava mais alegre, meus passos mais leves, e até mesmo meu tom de voz estava mais gentil. Senti que ainda era uma mulher digna de ser amada. Os clientes regulares notaram minha mudança. Dona Lúcia, algo bom aconteceu recentemente? A senhora está radiante. Embora eu ficasse um pouco envergonhada, estava muito feliz. Pedro Henrique apenas sorria docemente ao meu lado. No entanto, a atmosfera em casa era completamente diferente. Meu marido continuava indiferente a mim. Não, devo dizer. Ele piorou. Um dia, ele de repente me perguntou: Ei, quanto a loja faturou este mês? Por que você quer saber? Não posso me preocupar? Eu sou seu marido, sabe? É mais ou menos o mesmo do mês passado, respondi secamente. Na verdade, desde que Pedro Henrique chegou, o negócio da loja melhorou muito, mas eu não queria contar a ele. Me dê sua caderneta de poupança para eu dar uma olhada. Por que você quer ver a caderneta de poupança de repente? Eu sou seu marido. Claro que tenho o direito de saber.
Me diga a senha. Fiquei muito chateada ao ouvir isso. Em 28 anos, ele nunca se preocupou com as coisas da casa. O que está acontecendo agora? Se você precisa de dinheiro, me diga diretamente. Não. De agora em diante, eu vou cuidar do dinheiro. Passe a caderneta de poupança e a loja para o meu nome. O que você disse? Eu mal podia acreditar no que ouvia. Por que a loja deveria ir para o seu nome? É algo que eu trabalhei duro para construir. Somos casados, certo? Os bens são em comum. Eu também tenho direito. Sua voz ficava cada vez mais alta. Não quero. Isso é o que eu ganhei com o meu suor. Por que eu deveria te dar? Você está me desafiando agora? Ele se levantou com raiva. Não estou desafiando. Estou dizendo a verdade. Você tem agido muito estranho ultimamente. Você está saindo com outro homem? Meu coração apertou. Ele descobriu algo? Eu disse, fingindo calma. O que você está falando? Eu estou ocupada o dia todo, onde eu arrumaria tempo. Então por que você está tão anormal? Antes você sempre me obedecia. Antes. Antes você pelo menos trazia dinheiro para casa. E agora? Você só fica em casa como um inútil. Nossa discussão ficou cada vez mais intensa. Finalmente bati a porta e entrei no quarto. Deitei na cama e pensei: é isso que é o meu casamento? A raiva e o ressentimento me deixaram quase sem ar. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Pedro Henrique. Pedro Henrique, estou tão cansada. Meu marido está me enlouquecendo. Ele respondeu rapidamente. O que aconteceu? Você está bem? Eu briguei com ele. Ele quer que eu entregue a loja e a caderneta de poupança. Isso é demais. É o resultado do seu trabalho duro. Sim, mas o que posso fazer? Legalmente ainda somos casados. Ana Lúcia, aguente firme. Estarei sempre ao seu lado. Ao ver essa mensagem, minhas lágrimas rolaram novamente. No dia seguinte, Pedro Henrique me viu com um olhar preocupado. Você está bem? Sim, com você por perto estou bem. Forcei um sorriso. Pedro Henrique apertou minha mão e disse: se tiver alguma dificuldade, por favor, me diga. Naquela noite, depois de fechar a loja, Pedro Henrique me disse: Ana Lúcia, assim não dá. O que você quer dizer? Seu marido só vai piorar. Eu sei que você já pensou em divórcio, certo? A palavra divórcio me fez prender a respiração. Embora eu tivesse pensado nisso inúmeras vezes, quando ela foi realmente dita em voz alta, senti um peso e um medo imensos. Tenho medo, Pedro Henrique. No divórcio, teremos que dividir os bens, e eu não sei o que acontecerá com a minha loja. Mas, Ana Lúcia, você está realmente feliz agora? Eu não conseguia responder à pergunta dele, porque eu não estava nem um pouco feliz. Eu não sei. Minha cabeça está uma bagunça. Pense com calma. Não tem problema. Seja qual for a sua decisão, eu te apoiarei. As palavras dele me deram uma força enorme. Obrigada, Pedro Henrique. Naquela noite, nosso abraço foi mais apertado do que nunca. Dias se passaram, meu marido continuava me falando sobre a loja e eu não cedia. A atmosfera em casa piorava. Ele começou a voltar para casa bêbado no meio da noite, gritando comigo. Sua mulher morta me deu dinheiro. Ele até jogava coisas. Uma vez, ele me agarrou pelo braço e me sacudiu com força. Ai, que dor! Me solta! Me dê o dinheiro e eu te solto. Finalmente, os vizinhos ouviram meus gritos e vieram protestar, e ele me soltou. Meu braço ficou com um hematoma. No dia seguinte, Pedro Henrique viu meu braço machucado, e sua expressão escureceu instantaneamente. Foi seu marido que fez isso? Abaixei a cabeça, sem me atrever a falar. Vi o punho de Pedro Henrique se apertar. Ana Lúcia, isso é violência doméstica. Você deveria denunciar. Não, as coisas vão ficar mais complicadas assim. Mas, não tem problema. Vou tomar cuidado. Pedro Henrique ficou em silêncio por um longo tempo. Depois suspirou e disse: Ana Lúcia, por favor, você precisa se proteger. Se houver perigo, ligue para mim imediatamente. Naquela noite, meu marido voltou bêbado novamente. Mas, estranhamente, ele não estava sozinho. Ele trouxe 2 homens para casa. Aqueles 2 homens me pareciam familiares.
Eram os dois clientes bêbados que haviam causado problemas na lanchonete naquele dia. Amor, quem são eles? São meus amigos. Vieram aqui para conversar. Amigos? Meu coração se encheu de desconfiança. Eles sentaram na sala e beberam. Eu, com medo, me escondi no quarto. Foi quando ouvi vagamente a conversa do lado de fora da porta. Chefe, vamos seguir o plano? Sim. É só tirar as fotos como prova. Não se preocupe. Vamos fazer tudo direitinho. Que plano? Que provas? Meu coração batia rápido. Um pressentimento ruim me dominava. Será que eles estavam desconfiando de mim e de Pedro Henrique? No dia seguinte, contei imediatamente a Pedro Henrique sobre o ocorrido. Aqueles dois bêbados foram à minha casa ontem. Parece que eles estão tramando algo com meu marido. A expressão de Pedro Henrique ficou muito séria. Será que eles estão desconfiando de nós? Eu também acho. Estou com tanto medo. Não se preocupe, eles não têm provas. Só precisamos ser cuidadosos. Mas minha inquietação não diminuiu. No trabalho, eu estava sempre desconfiada, sentindo que alguém estava nos observando. Dias depois, os dois homens apareceram novamente na lanchonete. Desta vez, eles não estavam bebendo. Dona Lúcia, 2 macarrões. Eles pediram a refeição como se nada tivesse acontecido, mas seus olhos eram muito estranhos, olhando repetidamente para mim e para Pedro Henrique, como se estivessem verificando algo. Quando Pedro Henrique entregou os pedidos, eles comiam e conversavam em voz baixa, e até tiravam o celular, como se estivessem tirando fotos secretamente. Pedro Henrique voltou para a cozinha e me disse baixinho: Ana Lúcia, aqueles dois estão muito estranhos. Eu sei. O que eles querem? Não sei. De qualquer forma, vamos manter distância e não dar nenhuma chance a eles. A partir daquele dia, ficamos muito cautelosos. Na lanchonete, não tínhamos mais nenhum gesto íntimo, e até as conversas eram minimizadas. Depois de fechar, também não nos encontrávamos mais. Mais uma semana se passou. De repente, um aviso foi afixado na porta da lanchonete. Era um aviso de inspeção da vigilância sanitária. Levei um susto. Por que de repente haveria uma inspeção? Eu sempre prezei pela higiene. Naquela tarde, o proprietário veio me procurar com uma expressão séria. Dona Lúcia, tenho algo para te dizer. O que foi? Recebi uma denúncia. Alguém disse que o ambiente aqui é muito sujo e que você está empregando funcionários ilegalmente. Como assim? Eu sempre segui a lei e a higiene é impecável. Eu acredito na senhora, mas como houve uma denúncia, preciso investigar. O proprietário falou devagar. Eu perguntei: há mais alguma coisa? Alguém também disse que você tem um relacionamento impróprio com o funcionário da loja. Minha mente deu um branco. Por favor, isso é verdade? O proprietário perguntou. Não, quem está espalhando isso? O denunciante disse que tem fotos. Meu coração afundou. Fotos? Dona Lúcia, eu também estou em uma situação difícil. Se for verdade, no futuro, a reputação deste prédio. Eu talvez tenha que rescindir o contrato com a senhora. Rescindir o contrato? Senti minhas pernas ficarem bambas, quase não conseguindo ficar em pé. De qualquer forma, a senhora lide primeiro com a inspeção da vigilância sanitária. Depois que o proprietário saiu, Pedro Henrique veio imediatamente. Ana Lúcia, você está bem? Pedro Henrique, acho que fomos descobertos. O que vamos fazer? Minhas lágrimas não podiam mais ser contidas. Acalme-se primeiro. Nada está confirmado ainda. Mas ele disse que tem fotos. Quando as fotos foram tiradas? Ah, será que foi naquele dia, quando aqueles dois bêbados vieram? Sim. Eles não estavam com o celular o tempo todo? Nossos rostos empalideceram instantaneamente. Ferrou. O que vamos fazer agora? Ana Lúcia, não se apavore. Tudo isso deve ser o seu marido por trás. Ele quer usar esse método para forçar você a se divorciar e tomar a sua loja. Fiquei tremendo de raiva. 28 anos de casamento. E ele usava um método tão desprezível contra mim. Ana Lúcia, não podemos simplesmente desistir. Mas o que podemos fazer? Eu tenho uma ideia, disse Pedro Henrique de repente. Na verdade, eu já havia instalado um gravador de voz na loja antes. Gravador de voz? Sim. Como aqueles dois bêbados costumavam causar problemas, pensei que, para prevenir, esconderia um pequeno gravador de voz debaixo da mesa.
Sério? Uma ponta de esperança acendeu em meu coração. Da última vez que eles vieram, a conversa deles deve ter sido gravada, certo? Pedro Henrique tateou debaixo da mesa por um momento e tirou um pequeno dispositivo de gravação. Imediatamente reproduzimos o áudio. O áudio gravou claramente a conversa dos dois homens. Chefe, é só tirar fotos íntimas deles dois, como aquele homem disse, certo? Sim. E depois denunciar para a vigilância sanitária e para o proprietário, dizendo que a higiene é ruim e que eles estão tendo um caso. Certo. Depois de pegar o dinheiro, vamos beber umas. Ao ouvir isso, eu disse animadamente: é isso. Essa é a prova. Prova que eles estavam conspirando. Pedro Henrique também disse animadamente: exatamente, Ana Lúcia. Podemos usar isso para contra-atacar. Sim, vou levar para a polícia e também para o proprietário ouvir. Esta foi a primeira vez que senti esperança em muito tempo. Pedro Henrique, muito obrigada mesmo. Se não fosse por você. Não diga isso, é o meu dever. Ele apertou minha mão. Agora é a hora de contra-atacarmos. No dia seguinte, a vigilância sanitária veio inspecionar. Eles examinaram cuidadosamente cada canto da cozinha e, finalmente, disseram que as condições de higiene eram boas e que não havia problemas. Eu suspirei aliviada. Em seguida, peguei o gravador de voz e disse aos fiscais: eu sei quem está fazendo essa denúncia maliciosa. Tenho provas aqui. Depois de ouvir a gravação, os fiscais disseram com uma expressão séria: isso já é calúnia. A senhora deveria denunciar à polícia. Em seguida, fui procurar o proprietário e também o deixei ouvir a gravação. Depois de ouvir, o proprietário suspirou e disse: sinto muito, dona Lúcia. Eu a interpretei mal. O assunto do contrato, considere que eu não disse nada. Naquela noite, meu marido me ligou, com a voz muito ansiosa. Volte para casa agora mesmo. Tenho algo para te perguntar. Não tenho tempo. A loja ainda está muito ocupada. Volte logo, ele gritou. Eu sei de todas as coisas que você fez. Você sabe o quê? Eu tenho a gravação. Eu tenho provas da sua conspiração com aqueles dois bandidos. Do outro lado da linha, houve silêncio. Eu já denunciei à polícia. Calúnia e impedimento de negócios, você vai receber a intimação. E também quero o divórcio. Depois de dizer isso, desliguei o telefone. Embora minhas mãos estivessem tremendo, eu não me arrependi nem um pouco. Pedro Henrique se aproximou e me abraçou suavemente. Muito bem feito, Ana Lúcia. Eu posso realmente fazer isso. Não se preocupe, estarei sempre com você. Dias depois, fui à delegacia e apresentei a queixa. Uma semana depois, meu marido e os dois homens foram chamados para prestar depoimento. Em seguida, procurei um advogado para aconselhamento sobre o divórcio. O advogado me disse: seu marido, há muito tempo, não cumpre suas responsabilidades familiares, além dos atos de violência doméstica e calúnia. Legalmente, você tem todas as chances de ganhar. E a minha loja? A loja foi administrada por você de forma independente após o casamento e a propriedade pertence a você. E você ainda pode exigir uma indenização por danos morais. Ao sair do escritório do advogado, senti como se uma grande pedra tivesse sido removida do meu coração. Pedro Henrique estava me esperando lá fora. E então, o advogado disse que vou ganhar. Que ótimo, Ana Lúcia. Pedro Henrique, tudo isso é mérito seu. Não, você foi corajosa. Eu apenas a apoiei. O que será de nós no futuro? Perguntei a Pedro Henrique, que segurou minha mão, e disse gentilmente: quero passar a vida inteira ao lado da Ana Lúcia. Fiquei paralisada. Mas eu sou 25 anos mais velha que você. A idade não é um problema. Eu amo a pessoa que você é. Minhas lágrimas não podiam mais ser contidas. Eu também gosto de você, Pedro Henrique. Eu te amo. Ana Lúcia, eu te amo. Nos abraçamos forte na rua. Um mês depois, meu divórcio foi oficialmente finalizado. Quando o juiz anunciou a decisão, meu marido me olhou com raiva e disse: sua mulher desavergonhada, sua velha, não me surpreende que você tenha me tratado assim. Afinal, você está saindo com um novinho, não é? Ele me seguiu até a porta, gritando e me xingando.
Me desculpe? De que adianta se desculpar? Em 28 anos, o que você fez comigo? Você realmente está com aquele ajudante? Não é da sua conta. Você já tem essa idade. Pessoas mais velhas não têm o direito de buscar a felicidade? Ele ficou sem palavras. Eu me virei e fui embora, sem olhar para trás. Pedro Henrique me esperava não muito longe. Acabou? Sim, acabou. Estou livre. Parabéns, Ana Lúcia. Me joguei nos braços dele e chorei muito. De volta à lanchonete, os clientes regulares estavam felizes por mim. Alguns dias depois, troquei a placa da loja, de Cantinho da Lúcia para Cantinho da Ana Lúcia e do Pedro Henrique. Eu queria que todos soubessem que esta loja era nossa. No dia em que a nova placa foi colocada, uma senhora cliente perguntou rindo: "Vocês dois estão namorando, é?" Embora eu estivesse envergonhada, assenti com um sorriso. A senhora disse rindo: "Que bom, sejam felizes." Depois de trocar a placa, o negócio da loja ficou ainda melhor. Lançamos o serviço de delivery e também começamos a usar as redes sociais. As avaliações online também aumentavam. Um dia, depois de fechar a loja, sentamos lá dentro. Pedro Henrique me perguntou: "Ana Lúcia, você está feliz agora?" Eu sorri e disse: "Muito feliz. Este é o momento mais feliz da minha vida." "Eu também. Minha vida só ganhou cor depois que te conheci." Segurei a mão dele e disse baixinho: "Pedro Henrique, obrigada. Se não fosse por você, eu talvez ainda estaria presa naquele inferno. Não, foi a sua própria coragem que te salvou. Você me deu coragem." Não tivemos casamento, nem anéis, mas sabíamos que éramos família um para o outro. Trabalhávamos juntos, comíamos juntos, compartilhávamos todos os detalhes da vida. Foi então que percebi que a felicidade pode ser muito simples. Mais tarde, nos mudamos para um pequeno apartamento e começamos uma nova vida. As estações mudam e o outono chegou. Em uma tarde tranquila, de mãos dadas, passeamos pelo parque à beira do rio. O sol estava quente e a brisa era suave. Olhei para Pedro Henrique ao meu lado e meu coração se encheu de gratidão. Há um ano, eu jamais imaginaria que ainda poderia ter essa felicidade. Foi esse homem gentil que curou as minhas dores do passado, e eu aceitei o segredo desconhecido dele. Nós completamos a vida um do outro. Talvez seja como um caldo que precisa de tempo para cozinhar. Quando jovens, sempre pensamos que a paixão ardente era o sabor. Mas ao chegar à meia-idade, percebemos que o que realmente aquece é a companhia na medida certa. O amor nunca deveria ser definido pela idade, e a felicidade nunca deveria ser limitada pelos olhos do mundo. O valor de uma pessoa não vem de um casamento vazio, mas de se há alguém que consegue ver a sua exaustão profunda da alma e gentilmente te acolhe. Aquela pequena lanchonete, que antes era cheia de fumaça e solidão, agora exala o aroma da comida caseira e o riso sincero de duas pessoas. Eu não sou mais aquela máquina de fazer dinheiro, e ele não é mais aquele garoto que se sentia inferior por ser diferente. A história deles talvez não seja compreendida por todos, mas para eles, essa é a vida mais real. Depois de se encontrarem, eles finalmente aprenderam a amar e a amar a si mesmos. Aquela pessoa que antes havia sido esquecida. Que cada alma cansada finalmente encontre o seu próprio caldo quente. Obrigada por assistir.